Os caras eram tão inteligentes que eles dividiram, antes de acabar mesmo com tudo, a Inglaterra, Argentina, Estados Unidos, eles foram dividindo quem queria quem. Porque os caras eram muito bons. A NASA, gente. A NASA quase inteira é nazista. O cara que criou a NASA... Ah, é? Nazista. Sabia. Porque era assim... O Tesla, ele tinha muitos projetos, ali ele criava sem parar os projetos dele. O Tesla dizia até que pegava... O Tesla já criava tanta coisa que ele já tava meio, né? Também já... Porque ele ia criando umas coisas que... E funcionava, cara. O cara inventou praticamente Wi-Fi naquela época. Porque ele tentou com energia elétrica, mas seria um conceito de Wi-Fi. Ele queria criar uma energia elétrica que funciona como Wi-Fi, que você não precisa de fio para nada. Seria maravilhoso, né? Fio é péssimo. Mas ele já tinha vários projetos. O projeto da primeira nave, ou melhor, primeiro avião com formato em disco. Aqueles aviões que não pegam no radar, que são muito rápidos. É Black Walker, acho que é Black Walker, alguma coisa assim. Era dele. Só que ele foi para os Estados Unidos, teve o desentendimento e tal. E aí o que aconteceu? O pessoal pegou, ficou lá, né? Ele ficou por lá e depois ele queria vender os projetos dele, então ele fazia assim, ele não tinha dinheiro. Aí o que ele fazia? Ele chegava, ele ficava num hotel um tempo, 1 ano, 2 anos. Aí ele não tinha dinheiro para pagar. Aí ele falava, eu te dou um projeto aqui e volto para te pagar. Aí ele saía e tentava vender aquele projeto. Quando ele conseguiu o dinheiro, ele ia lá, pagava o hotel e pegava de volta o projeto dele. E ele foi fazendo isso em vários lugares. Alguns ele voltou para pagar, outros ele não voltou. E ele tinha mais de 80 malas de documentos, projetos dele. E nessa época, ele acabava vendendo para quem quisesse comprar. E ele acabou vendendo muitos desses projetos para os nazistas. Ah, entendi. Ele vendeu para o Hitler, entendeu? Então, por isso que eu tenho esse pé atrás com essa questão ufológica. Porque o que acontece? Todos esses projetos precisam ser testados. E era o quê? O que aconteceu depois da Segunda Guerra? Foi a Guerra Fria. Então, quem tinha maior poder bélico saía na frente, né? Quem ia chegar na Lua primeiro e toda essa coisa. E o que acontece? Para testar tudo isso, precisava de uma desculpa. E esse negócio das luzes e tudo mais, nem sempre é algo ufológico. Teve um que descaradamente eles conseguiram ver. Eram aviões. Então, tudo isso complica um pouco. Então, quando normalmente você vê esse estouro, que dá em vários lugares ao mesmo tempo, de luzes e tal, o pessoal já começa, nossa, um ataque foi... Eles chegaram. Prepara, vai lá chegaram. Não, ninguém chegou. Eles estão testando as armas que eles estão desenvolvendo. Dizem até que isso é feito na própria Área 51. Todo mundo acha que tem alienígena. E tem várias teorias. Eu também não estou afirmando que não tem. Não sei, não vi. Mas eu sei que era lá também que eles faziam isso. Eles desenvolviam esses projetos. Mas o pessoal costuma dizer, isso já, né, nos Estados Unidos... Mas aí o pessoal diz aí que eles fazem tecnologia reversa. Ah, sim. Mas não é. Tipo, pode até ser que, sei lá, tenha. Não tô... Eu tô que nem parece o governo americano. Não estou afirmando nem desmentindo nada, mas enfim. Não dá para saber, mas que eles tinham sim os projetos, eles tinham porque era dos nazistas. Então essa coisa toda continuou. Essa cambada de míssil, essa coisa toda que existe, isso é tudo dessa época. Mas por que tu disse que a NASA tem a origem nazista? Porque quando foi dividido, eles pegaram uma quantidade de nazistas e colocaram lá dentro. Ah, entendi. Sabe quantas pessoas tinha no tribunal de Nuremberg? Acho que era 20 nazistas. Todos tinham fugido, só ficou ali orelha seca. Quem tinha um projeto, quem tinha alguma coisa, o cara dizia, vem pra cá, você vai trabalhar aqui que nem escravo pra mim, entendeu? Você vai ser o cientista aqui, você não vai morrer, você vai ter comida, vão chamar iFood pra você, você vai comer alguma coisa, mas assim, você vai trabalhar aqui, entendeu? Entendi isso aqui. Inclusive, o Churchill, que era o primeiro-ministro da Inglaterra, ele ia direto pra guerra fazer isso. Ver o que estava acontecendo ali, inclusive a parte ocultista da coisa. Porque tinha uma parte ocultista das canalizadoras lá de Aldebaran. O que é isso? Era uma sociedade que eles tinham, que era a Sociedade do Vril. Que, cara, nem dá pra entrar nessa história agora, mas assim... Era uma parte meio mística. Uma parte meio mística. Então a gente não sai daqui hoje. Rodízio do carro da Josi, então, sei lá, até as 8.
Tá, então aí o que acontece? O Churchill, ele sabia, assim, o Churchill é engraçado, porque ele parece um cara durão, todo, né? E ele era, mas ele tinha a orelha em pé, que é esse negócio de coisas que envolviam o ocultismo. Pra você ter uma ideia, ele era muito interessado na história do Rasputin, que eram parentes ali de alguma forma, né? Enfim, dos reis ali da Inglaterra. Então, ele já tinha essa história da época dos czares da Rússia. Eles tinham ainda uma crença mais forte que Rasputin era um grande mago negro. Então, ele achava que aquilo podia ser verdade. Só que ele tinha um pouco de vergonha de admitir isso. Aí, o que acontece? Sendo que na própria, né? As próprias rainhas da Inglaterra, a Rainha Vitória, vários deles tinham ali. O John Dee mesmo era um grande mago. Inclusive, parece que tinha feito... Foi uma das primeiras pessoas a fazer o ritual. É um ritual que chama do Santo Anjo Guardião. Super complicado, super pesado. E mexer com chaves enoquianas, essa coisa toda. E ele trabalhava para a Rainha Elizabeth I. Para que é esse ritual? Não entendi. Não seria nada disso. Pelo que... Assim, eu não sei dizer para você tudo, porque acho que só quem, né... a gente sabe na tese. Você faz uma série de coisas. Tem um filme... que mostra mais ou menos como seria na prática, mas parece que também não é bem daquele jeito. Você vai para um lugar isolado e tem todo um ritual para você fazer, você vai confrontar. O que eu entendi seria como se você fosse confrontar pessoalmente todas as suas versões, porque fala os seus demônios. Então eu imagino assim, várias pessoas iguais a você, com aquele comportamento, você meio que tem que vencer tudo aquilo. E conseguir vencer mesmo, que eu tô falando, eliminar, tipo, matar. Agora, como, não sei. Você enfrenta tudo aquilo. Então, são tormentas quase que mentais, insuportáveis. A pessoa acaba tendo, enfim, vários problemas ali pelo meio do caminho. Tem toda uma questão de ficar tantos dias sem comer, não pode ver a luz do sol. Aí tem uma hora que só pode ver a luz do sol. O cara fica meio doido lá, dura acho que 6 meses. Mas o objetivo é qual? Encontrar o seu... Na minha opinião, é escravizar o seu anjo pessoal. Escravizar. Eu acredito que o seu anjo protetor ou o seu anjo guardião. Por que e aí você faz... Porque um anjo, ele pode te proteger ou não. Você vai dar ordem para um anjo. Então você imagina, existem religiões que eles fazem rituais para, sei lá, chamar um demoninho ali, um daimon. Já é para eles grande coisa. Você imagina você ter como seu escravo um anjo. Então é muita coisa, né? Vamos colocar aqui, um anjo é um dos seres, né, celestiais aí, depois de Deus, são os anjos. Então você ter um anjo a seu bel prazer deve ser interessante para quem mexe com isso aí, não sei. Agora, se alguém conseguiu fazer isso, também não sei. E como é que isso conversa com a história do Churchill lá da... Então, e aí ele ia escutando todas essas histórias, isso tudo rolava, né? Tinha a história do John Dee. Então ele sabia que existiam pessoas que eram capazes de fazer essas coisas. Aí veio uma história que era mais recente, que era dos czares da Rússia, que acho que eram primos da rainha da Inglaterra, dos reis da Inglaterra, mas não queriam que misturasse. E o Rasputin, ele era o mago dos czares. Então ele sabia que ele via esse padrão. Quando ele chegou aí à Alemanha, ele se assustou. Agora, como ele se assustou com uma sociedade oculta, né, secreta, oculta, enfim, de ocultistas na Alemanha, que eu não sei, mas ele ficou sabendo da existência da sociedade do Vril e viu que existiam moças que eram canalizadoras, traziam informações, uma coisa muito louca, que era informações de um lugar, acho que uma estrela, um planeta, sei lá, chamado Aldebaran. E elas tinham os cabelos bem compridos, eram umas moças bem bonitas. Elas ficavam lá canalizando e dando direcionamento do que se podia fazer. Então ele tinha medo que alguém antecipasse, né, os passos, ali desse coordenadas para que o Hitler saísse na frente. E essa era a ideia mesmo delas, elas estavam ali para isso. Só que toda essa ideia maluca veio de um livro de ficção científica. Alguém leu aquele livro de ficção científica, o nome do lugar era Vrilha. Eles falaram, não, é isso. Isso faz sentido. Inclusive, nesse livro foi aí que eles começaram a dizer que existiam sacrifícios de criança. É porque para você conseguir no livro, né, de ficção científica, o maior número ali de Vril, que era a energia que
que saía de uma pessoa era quando uma criança morria. Toda a cidade se acendia. Sabe que nem Monstros S.A. quando dá o grito? Era mais ou menos isso quando uma criança morria. E aí, nessa questão toda, eles tinham lugares. Tem o castelo do Heinrich Himmler, que tem o Sol Negro. Eles fizeram as suásticas, assim, que nem um formato de um sol, tem a águia e tudo mais. No fundo, que era onde acontecia mesmo, é um lugar redondo, que já dá a entender a tábua redonda, né? E eles faziam aquele encontro de espadas, todos os cavaleiros da SS e tal. Eles eram cavaleiros mesmo, então eles tinham esposas que eram comprovadamente alemãs puras, totalmente alemãs, para ter filhos ali. E caso um deles morresse, a mulher era obrigada a ficar com outro, mesmo se fosse casado, de lá de dentro da SS mesmo, porque Hitler queria que você tivesse o maior número possível de filhos. Então ele ia plantando essa ideia, só que os especiais eram aqueles, os filhos dos cavaleiros da SS. Então mistura um pouco de uma coisa meio mística, louca e sem nenhum tipo de noção, porque era um livro de ficção científica. Eu decidi a relação desse livro de ficção com essa história toda. Alguém leu esse livro e começou a fazer? Quem leu foi o Heinrich Himmler leu, Hitler leu e o ministro da propaganda do Hitler leu. E baseado nessas ideias, eles começaram a praticar. Nessas ideias, eles começaram a ver que aquilo parecia que tinha sentido. Entendi é como se você lê, sei lá, Star Trek. Eu começo a fazer. Vou começar a fazer. Isso vai funcionar. Agora, se eles sentiram alguma coisa... Porque era assim. Um era maçom, o outro mexia com o satanismo. Mas eu acredito que era um satanismo diferente. Porque esse satanismo, como eu falei, começou em 69. E foi fundado por Anton LaVey. Um era ocultista de uma ordem tal. Aí tinha Golden Dawn. Tinha um monte de ordem diferente. E esses caras meio que se uniram e criaram essa sociedade do Vril. Agora, com qual intuito, eu não sei. Provavelmente o Hitler também não, porque aquilo ali não batia bem mesmo. Ele fazia esses discursos, mas ele era que nem corno, o último a saber de tudo. E ele tinha sérios problemas mentais. Sérios problemas mentais. Sim. Ele gritava durante a noite, então ele tinha soldados que tomavam conta da porta dele. E várias vezes eles tinham que segurar ele machucava. Ele chegou a matar um soldado uma vez. Porque ele levantava, ele discursava e não era sonambulismo. E ele começava a babar, ele tinha como se fosse algum tipo ali de convulsão que dava nele. E então ele não estava bem. E aí davam lá umas coisas pra ele melhorava e no dia seguinte estava lá. E em pezão, 5 horas. Então também já não sei se não tinham também, sabe? Sei lá. Porque uma entidade? Não, uma entidade não. Tem tanto. Como é que é? Porque se a gente tá pensando dessa forma, né? A gente pode pensar que a gente também tá conspirando um pouquinho. Sim. Tinha o projeto MK Ultra. Já nessa época? Eu acho que já. Esse projeto essa teoria é engraçada. Toda hora, né? Aparece, eu acredito que sim. Se não foi nessa época, mais ou menos, deve ter saído. Mas começou ali alguns projetos muito específicos, como os bebês Lebensborn. Que tinha um grupo de bebês que faziam parte desse outro grupo, que eram filhos de pessoas que não eram casadas. E eles tampavam o olho das crianças e as enfermeiras tinham também o rosto tampado para que eles não tivessem nenhum tipo de identificação com elas, não tivesse sentimento nenhum. Dissociação. Então eles dissociavam essas crianças totalmente. Eu não sei. Aí rola, né? Tem esse lance, projeto MK Ultra. Aí é tanta coisa, né? Sim. Sei lá, vai ver que o Hitler virou o Homem-Mariposa. Que até hoje ninguém sabe o que é. É um ET, é uma pessoa, é um pé grande que criou asa, ninguém sabe. É tudo louco, entendeu? Então, assim, tudo acaba flertando com a teoria da conspiração, eu acho. E isso acontece porque, no fundo, uma pessoa diz uma coisa. É como você mesmo falou. Quando o cara falou da ilha, todo mundo tirou sarro. Mas depois se provou verdade. Muitas coisas as pessoas tiraram sarro e depois descobriram mesmo que aquilo era real. Então, hoje alguém pode estar olhando isso e falar, isso é muito louco. Pessoa surtada, lunática. Depois não. Em 2500 os caras vão ver esse podcast e falar, puta, eles sabiam de tudo. Eles sabiam. Eles eram de Aldebaran. Aí a gente também não é mais humano, né? Eram seres evoluídos que vieram pra Terra. Como é que era o nome? Ninguém sabe. Nunca foi revelado. Xanu, não pode falar isso. Mas enfim. Eu nem sei o que é, ainda bem. Ainda bem. Nem queira. Senão eu não ia dormir hoje. É o Buzz Lightyear. Buzz Lightyear. Então, difícil.